A empresária Edna Ribeiro hoje sorri com gratidão. Aos 57 anos, a fé e a ciência se uniram para lhe proporcionar uma nova oportunidade de vida. Após cerca de um ano convivendo com fortes dores no peito que acreditava ser de um problema na coluna, ela descobriu que seu coração batia sob a ameaça de um grave problema cardíaco. Mas até chegar ao diagnóstico final, foram meses de angústia e incertezas. Tudo que aconteceu comigo, eu considero assim, que tem um propósito e tem uma razão de ser. O que fez eu me confundir durante muito tempo, me tratando, achando que era outro diagnóstico, é porque as dores que eu sentia se confundem muito com as dores de coluna. E por coincidência, há 2 anos atrás, eu tive um caso grave de coluna, fui diagnosticada com 3 hérnias de disco, fiz um tratamento bem sério em João Pessoa, fiquei boa. Então, recentemente, assim, há uns 8 meses, mais ou menos, no começo do ano, eu comecei a sentir umas dores extremas muito fortes dentro do peito, bem profunda dentro do peito esquerdo, irradiando para o braço esquerdo e deixando a mão com a sensação de dormência. Primeiramente, procurei a UPA. Quando chegou na UPA, a gente fez um eletro e não deu nada. A médica da UPA já foi de imediato dizendo, não, descartando a possibilidade de coração. Pediu até para mim procurar tratar essa ansiedade. E eu tinha certeza dentro de mim que eu não tinha nada de ansiedade, uma dor tão profunda. Aquilo que eu vinha sentindo dificilmente poderia ser ansiedade. Associei a minha pressão alta, porque desde o tempo que eu tive o problema de coluna, minha pressão dava alta também. Eu fiquei assim, procurando um motivo de uma dor tão profunda, e ela começou a vir com mais frequência. Eu fui procurar então um médico de coluna aqui em Patos, tomando medicações. Só que naquele momento, o que eu estava sentindo não era coluna, e eu não conseguia fazer essa diferenciação. Ela então explicou como e quando decidiu procurar um especialista em outra área. Algumas pessoas procuram um cardiologista porque minha pressão começou a dar picos muito intensos, muito altos. Começou a dar acima de 20 por 13, 21, 22, chegou até dar 23. Parecia uma coisa assim, inacreditável, né? Aí um dia uma minha funcionária chegou para mim apresentando um vídeo da Daisy, né, que teve um caso bem similar ao meu. Os sintomas, o diagnóstico final, foi tudo idêntico. Foi através desse vídeo, associado a algumas pessoas da minha família, sempre me alertavam para procurar um cardiologista, que não era normal. O vídeo foi o foco principal, assim, que depois que eu assisti o vídeo, eu passei uns 2 dias com aquele vídeo, aquela história na cabeça, e começando a prospectar a possibilidade de realmente o meu problema ser um problema cardíaco. Dr. Luan era um nome que já estava bem em evidência aqui em Patos. Meu esposo até chegou conversando assim, por que você não busca Dr. Luan? Aí meu irmão, que ele é médico também, quando eu mandei o vídeo para ele, ele disse, vá procurar esse Dr. Luan agora. Vá cuidar, ver se existe alguma possibilidade de ser coração. A partir daí, a história de Edna ganhou um novo rumo com a descoberta definitiva da causa de tantos incômodos. Marquei uma consulta no consultório dele e ele de imediato já trocou algumas medicações que eu estava usando para dores e para pressão que não estava funcionando. Eu acho que ele foi bem assertivo no meu tratamento e passou alguns exames. O teste de esteira, ele achou que não era um momento adequado para fazer, que eu não iria suportar. Então ele passou um exame para fazer uma angiotomografia da coronária. Esse exame é feito fora, eu fiz em João Pessoa. 8 dias depois chegou o resultado desse exame. Assim que ele recebeu esse exame, ele me chamou no consultório e já foi me internando, falando que meu caso era muito grave e que o exame apresentava 70% de obstrução, quando na verdade, quando ele fez o cateterismo, deu 99% de obstrução, ou seja, estava bem mais profundo do que o próprio exame diagnosticou. Literalmente ele usou essas palavras, Edna, você pode dizer que você é um milagre. O cardiologista e hemodinamicista Dr. Luan Martins abraçou o caso com a seriedade que ele exigia e aproveitou para fazer um alerta para esses tipos de situações. Se o paciente tem sintomas persistentes, pacientes que não têm um diagnóstico fechado, eles precisam buscar uma avaliação de especialista, precisam buscar uma resposta, investigar com segurança e com efetividade. O caso, na verdade, é um grande alerta para todos que trabalham na área de saúde e também para os pacientes. Todo paciente que tem sintomas relacionados ao coração, dor no peito, cansaço, falta de ar, merecem ser investigados com todo o rigor. Nós sabemos que há sintomas que são atípicos,
né? E que as doenças do coração muitas vezes são desafiadoras também no diagnóstico. Este mês, a Sociedade Brasileira de Cardiologia celebra o Setembro Vermelho, que é um mês dedicado à prevenção e ao tratamento das doenças do coração. O tema é Cada Coração Importa, e eu diria, cada sintoma importa. Após a identificação da obstrução severa na principal artéria do coração, o quadro exigiu uma intervenção imediata. Eu liguei para a família e a gente combinou de fazer o cateterismo cardíaco. Regulei através do coração paraibano, né, tudo via SUS, via central de regulação, e ela fez o cateterismo cardíaco em caráter de urgência. E lá a gente evidenciou uma lesão de 99%, a gente chama uma lesão suboclusiva, no território mais nobre do coração. Esse tipo de lesão, quando ela realmente fecha, ela pode levar a um quadro de morte súbita, que é o infarto fulminante, porque é uma área muito grande do coração. Esse vaso, ele irriga uma grande parte do coração. A gente fala a parede anterior todinha do coração. Quando ele fecha, toda aquela parede vai morrer. É interessante notar também que o caso dela é um caso tão atípico que não havia cálcio. Porque geralmente as obstruções elas são relacionadas com cálcio dentro da artéria. As artérias calcificam. Nela não, era uma placa totalmente gordurosa. O cardiologista Dr. Luan, que se dedica ao trabalho de salvar vidas, reforça a necessidade de conscientização sobre os problemas cardíacos. Eu costumo dizer, o coração ou é 100% de certeza ou é 100% de dúvida. 1% de dúvida é muito e pode representar uma vida. Edna Ribeiro é um exemplo da importância de ouvir o próprio corpo e buscar o diagnóstico correto. A experiência dela é um alerta para todos que enfrentam dores e sintomas recorrentes. O coração também precisa de atenção. A mensagem que eu deixo é que a gente tem que passar informação para as pessoas. Seria muito egoísmo meu não expor e não contar essa história, porque eu fui salva por um processo desse, de informação, e eu espero que isso que eu estou passando aqui hoje sirva de um alerta para as pessoas se cuidarem, procurar especialista, né? Se tiver sintomas parecidos, não se prender num primeiro diagnóstico, numa primeira impressão, mas ver as infinitas possibilidades do que você está passando. Então é isso, para a gente se cuidar.